A Semana em Minutos. Notícias que foram destaques na semana, de 3 a 9 de fevereiro de 2019. 3 de fevereiro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou a grande proposta de sua gestão, o chamado Pacote Anticrime. A proposta promove alteração em 14 leis, como Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos, Código Eleitoral, entre outros. Como não sou um homem conhecedor de leis, aliás, sou um analfabeto de pai e mãe parteira quando o assunto é justiça e suas entranhas, pesquisei alguns comentários acerca das medidas do juízo do ministro Sérgio Moro. Encontrei algo que me parece razoável que resolvi colocar neste vídeo. Trata-se da análise feita pelo doutor em Direito pela UFS e professor do IDP de São Paulo, João Paulo Martinelli. De acordo com ele, o pacote de Moro está contaminado de inconstitucionalidade ou desprovidas de melhor técnica legislativa e faz um alerta. É obrigação das instituições jurídicas discutir exaustivamente o pacote de medidas antes de serem levadas à apreciação do Congresso Nacional. Sobre a prisão após condenação em segunda instância, o professor Martinelli diz que este não é um assunto a ser tratado por lei ordinária. Ele explica ainda que somente uma nova Constituição poderia afastar a presunção de inocência antes do trânsito em julgado de condenação. Já sobre a modificação de tratamento dado nos casos em que o policial mata em legítima defesa ou de terceiros, o Dr. João Paulo Martinelli diz que o Código Penal já inclui todas as situações de legítima defesa como justificativa para matar bandidos sem que o policial seja condenado por isso. O professor explica ainda outros pontos do pacote anticrime, mas vamos limitar a estes 2 pontos, sendo que você pode ler o texto completo na página do Estadão na matéria Algumas observações técnicas que escaparam do pacote anticrime de Moro. O pacote de Moro pode ser ótimo para a sociedade brasileira e eu espero que realmente seja. Desejo apenas que não haja atropelos jurídicos para se aprovar o pacote no Congresso. 4 de fevereiro. Na primeira sessão do ano, o presidente reeleito da Câmara, Rodrigo Maia, e Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado, alinharam discursos e garantiram que a reforma da Previdência será prioridade nas casas. Uma das bandeiras defendidas por Bolsonaro durante a campanha, a reforma da Previdência empolga o homem forte do governo, Onyx Lorenzoni. Segundo ele, em 5 anos não vai ter trabalhador para tanto emprego no Brasil. Até mesmo o presidente do STF, Dias Toffoli, aderiu ao assunto e propôs um pacto entre os 3 poderes para que a tão comentada reforma saia do papel. Mas o próprio governo já cogita fortemente a possibilidade de não tentar aprovar essas mudanças em março, como havia sido soprado aos 4 ventos. Isso se deve pelo receio de que a pauta possa provocar fortes reações da oposição e até mesmo de integrantes da base do governo. Rodrigo Maia explica que apresentar a reforma por emenda aglutinativa poderá causar resistência política e contestação jurídica. Para ele, a tramitação deve seguir o rito normal de uma nova PEC. Apenas para esclarecer, emenda aglutinativa é uma manobra feita para que vários textos sejam juntados a outras emendas já apresentadas com o objetivo de acelerar o processo de votação. A estratégia do atual governo era de aproveitar a reforma que Temer enviou no final do ano de 2016 e que já foi aprovada em comissão especial, para incluir um novo texto. Como a proposta apresentada por Temer já está pronta para ser votada em sessão, a nova proposta de reforma pegaria uma carona. Estes são alguns pontos importantes do texto que ainda não foi apresentado ao Congresso. Um dos pontos centrais trata da idade mínima de aposentadoria, tanto para segurados do INSS quanto para servidores públicos. Falam-se em 65 anos para homens e 62 para mulheres. Bolsonaro, entretanto, defende 62 para homens e 57 para mulheres. Na prática, independentemente das idades a serem fixadas, o texto acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Há quem diga que a Previdência é superavitária e por isso não precisa de reforma. Por outro lado, fontes oficiais dão conta de que há um rombo nas contas da Previdência que supera 290 bilhões de reais. E aí, o que você acha disso? 5 de fevereiro. O promotor designado para conduzir o caso do famoso motorista Queiroz e suas movimentações financeiras atípicas declinou do caso por se considerar suspeito para a tarefa. Cláudio Calo teve um encontro com Flávio Bolsonaro, o ex-chefe do motorista milionário, o que torna suspeito seu trabalho à frente da ação movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.
Já o Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público do Rio investiga o senador que foi acusado por um advogado de cometer irregularidades em negociações de imóveis. A coordenação criminal do MP do Rio de Janeiro cita um aumento patrimonial exponencial. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro está com tudo e não está prosa. O senador e filho do presidente da República foi eleito para integrar a mesa diretora do Senado. Com o cargo, Flávio terá direito a quase R$500 mil mensais para contratar funcionários em seu gabinete e na direção da casa, todos sem a exigência de serem concursados. São os famosos cargos comissionados. Até mesmo Queiroz poderá ser contratado, afinal, o cara parece ser um ótimo motorista, não? 6 de fevereiro. O youtuber Nando Moura deu, por conta própria, 2 prêmios Nobel da Paz ao ex-líder da extinta União Soviética. É provável que o responsável por um dos excelentes canais de informação sugeridos por Jair Bolsonaro não tenha lido o texto até o fim. A história conta que Joseph Stalin foi apenas indicado 2 vezes pela Academia Nórdica por ter sido ele um dos responsáveis por dar um fim à Segunda Grande Guerra na Europa. Se a estratégia de Nando Moura era de ser ainda mais notado nas redes sociais, então ela deu certo. Ele, com sua excelente informação, foi parar nos Trend Topics e ainda foi citado em grandes sites de notícias do país. Não se sabe ao certo, porém, se o fato de ele se mostrar um completo desinformado e um propagador de fake news tenha sido uma boa estratégia. Afinal, para um youtuber como ele, se mostrar ignorante não parece ser muito inteligente. Escreveu certa vez Maurice Switzer, escritor norte-americano. É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com toda dúvida. 7 de fevereiro. Em delação premiada, Antônio Palocci disse que Lula sabia que seria alvo da Lava Jato, no qual foi coercitivamente conduzido à Polícia Federal em 2016. Segundo Palocci, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e a assessora Clara Ant tão logo ficaram sabendo que haveria uma operação contra o ex-presidente, fizeram um limpa na casa de Atibaia e na residência de Clara. Mas não adiantou fazerem um limpa. Lula foi condenado novamente a quase 13 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no sítio de Atibaia. A notícia do acúmulo de penas preocupa a Polícia Federal, que fez ressalvas à permanência de Lula em Curitiba. O superintendente da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores, disse que presos têm que estar em penitenciárias ou em casas de detenção provisória. Meu irmão, a situação de Lula já não é boa. Ser transferido para uma penitenciária tornaria ainda muito pior. Mas será que Lula algum dia será transferido para a penitenciária? 8 de fevereiro. Dias Toffoli, presidente do STF, pediu à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, providências para apurar evento ilícito cometido por auditores da Receita. O pedido foi exigido por Gilmar Mendes, que se tornou alvo de investigação desses auditores que, segundo o documento vazado à imprensa, aponta indícios da prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência do ministro Gilmar Mendes e de sua esposa, Guiomar. Deltan Dallagnol criticou em sua conta no Twitter a postura de Gilmar Mendes. Segundo ele, o MP e o Executivo devem garantir independência da atuação dos auditores contra quem for. E completa: pode um investigado determinar a investigação dos investigadores? O secretário da Receita, Marcos Cintra, já se apressou e determinou que a Corregedoria apure o caso. Calma, ministro Gilmar. Se o caso complicar, é só chamar o Gilmar Mendes que ele resolve. Ops, não. Pera. 9 de fevereiro. O deputado da Paraíba, Wellington Roberto, devolveu quase R$200 mil aos cofres públicos depois de ser pressionado pela OPS. Ele foi flagrado abastecendo veículos no posto do irmão com dinheiro da maldita verba indenizatória, que é dinheiro público. Deputados e senadores não podem utilizar dinheiro público em estabelecimentos de parentes próximos. Regras internas da casa e a própria Constituição proíbem a prática. Mas o deputado ignorou o ilícito. Wellington Roberto pagou ao posto de combustíveis do irmão, entre 2009 e 2015, R$ 198.196,81. A irregularidade foi encontrada pela Operação Política Supervisionada, OPS,
que exigiu do deputado a devolução ao erário. Depois de tentar justificar dizendo que desconhecia a regra do uso da verba, o deputado parcelou o débito junto à Câmara em 37 parcelas, quitando em janeiro deste ano. Com mais essa devolução, a OPS alcança a incrível marca de 5,95 milhões de reais de dinheiro público economizados, graças ao trabalho de fiscalização que realiza desde 2013. Sem qualquer ligação com partidos políticos e empresas, a OPS vem se mantendo com doações de voluntários que acreditam e sabem da importância desse trabalho. Se você quiser ajudar, acesse luciobig.com.br/página de doações. Este foi a Semana em Minutos. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, compartilha e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Semana que vem, a gente se vê. Até mais!